Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre betalanina. Eu estou aqui com meu amigo Arthur, Fala meu brother da pessoal, faculdade. meu xará aqui também me chama Arthur e hoje a gente vai desenrolar aí um pouco sobre o suplemento betalanina. A gente vai tirar algumas dúvidas e falar um pouco sobre um artigo científico e acho que vocês vão gostar bastante. Sim, então fica aí, já se inscreve no canal também, deixa o like e compartilha aí com os seus amigos, colegas de Aham, nutrição, se você for estudante também. exatamente. Então, galera, o que que é betalanina? Betalanina é basicamente um aminoácido que é uma parte da proteína que o corpo produz, mas é uma quantidade menor. Então a gente utiliza como suplemento, a pessoa toma para que ela consiga saturar esse suplemento e ele começar a ter efeito. A betalanina ela tem um efeito crônico, então você tem que tomar diariamente ali, mesmo se você não for fazer atividade física no dia, seja de endurance, seja de levantamento de peso ou algum outro esporte, principalmente esportes também que tem uma duração menor e uma alta intensidade. Mas a gente também utiliza no endurance porque a betalanina ela tem esse efeito de prolongar a fadiga e também ela ajuda na questão neural. Exatamente. A forma que a gente toma betalanina parece muito com a creatina, né, Arthur? É o uso Sim, crônico, a gente tem a fase, pode ter a fase de saturação, a fase de controle. Vai depender muito do seu objetivo no esporte, se você é um atleta de alto rendimento, se vai ter alguma competição, algo do tipo. Mas a forma como a gente toma a betalanina parece muito com a creatina. caso a creatina a gente também toma de forma crônica, a dose ali de 3 a 5 gramas por dia, mais ou menos. Mas se você quiser fazer uma saturação mais rápida, você pode tomar a creatina numa dose de 20 gramas por dia, de 5 a 7 dias, mas nesses dias você vai dividir as dosagens, porque você não vai tomar as 20 gramas de uma vez. Então você vai normalmente dividir em 4 vezes no dia, doses de 5 gramas, de 5 a 7 dias. Isso é bem importante. Futuramente o Arthur pode fazer um vídeo sobre creatina também. Posso fazer. Provavelmente vou fazer, porque é um suplemento também que já tem muita base científica, já Muita. tem muita validação e é usado em diversos Acho que é o esportes. suplemento mais famoso hoje em dia, né? É, a Com creatina, com certeza. certeza. E é o que é mais estudado, é o que tem mais artigos relacionados é a creatina. A gente já falou aqui que a betalanina é bom para o esporte, já falamos aqui como se toma, mas afinal, para que ela serve, Arthur? Então, a betalanina, ela tem uma função tamponante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o efeito dela vai ser deixar o pH do músculo esquelético menos ácido. Quando você pratica o exercício físico, vamos falar um pouquinho de endurance agora, uma corrida, uma natação ou um ciclismo. Depois de um tempo, o seu músculo ele começa a ficar, o ambiente dele começa a ficar mais ácido pela produção de íons de hidrogênio. É o que deixa esse ambiente mais ácido. A betalanina vai entrar aí. Quando você está suplementando a betalanina, e lembrando, a dose fica cerca ali de 3 a 6 gramas por dia. A suplementação ela tem que ser crônica, tem que ser diária. Quando você suplementa a betalanina, o efeito dela vai ser entrar nesse músculo, ela vai se combinar com outro aminoácido chamado histidina, eles vão se combinar e vão formar a carnosina. Essa carnosina vai fazer esse efeito de tamponamento e vai prolongar a fadiga, vai deixar o pH do músculo de menos ácido e vai fazer com que o atleta tenha um tempinho a mais ali e vai conseguir ter uma performance melhor. Exatamente. É importante lembrar que a quantidade de carnosina que a gente tem no nosso corpo vai depender, vai depender um pouco de alguns fatores, como por exemplo a sua dieta, porque a fonte de carnosina se encontra em alimentos de fonte animal, como carnes, peixes. A gente tem alguns alimentos vegetais, como trigo, arroz. Então, é importante frisar isso para aquelas pessoas que talvez tenham uma dieta vegana, talvez estejam comendo pouco, alimentos fontes de carnosina, e talvez seja interessante essa suplementação até para as pessoas que não praticam esporte ou não são atletas de alto rendimento. Acho que é importante sim a gente estar suplementando a betalanina. É uma questão bem interessante, porque a betalanina também ela tem uma relação com a questão neural, de raciocínio rápido e ação, e colocar em prática mesmo. Vai além do músculo, né? Vai além do músculo. Isso está até no artigo que a gente leu, que é um dos melhores artigos, eu vou deixar em algum lugar aqui na tela para vocês verem.
É um dos melhores artigos que a gente tem falando sobre betalanina, e esse especificamente fala sobre o efeito da betalanina em pessoas de meia idade e uma idade mais avançada. Pô, é um artigo muito bom que a gente pegou para falar hoje. E você deve estar se perguntando por que fazer um estudo com pessoas mais velhas, né? Em vez de fazer com atletas mais jovens, enfim. O que acontece? Quando a gente está mais velho, a gente tem um processo de sarcopenia, que é o processo que a gente acaba perdendo músculo, né? Normal para pessoas idosas. E nesse processo, o nosso corpo também acaba produzindo menos carnosina e armazenando menos carnosina também. Fazer o estudo com idosos vai ser muito bom para realmente ver a eficiência da betalanina nessa síntese de carnosina. Então, galera, antes de entrar no artigo, eu só queria compartilhar com vocês onde eu vi, né? Onde eu peguei esse artigo. Eu ainda estou na faculdade, né? Como vocês viram no vídeo de boas-vindas. O Arthur também, ele estuda comigo, ele está no 7º semestre. E em um dia que eu estava estudando sobre esse tema, eu vi uma videoaula de um nutricionista aqui de Brasília, que é muito bom, inclusive. O nome dele é Paulo Mendes. Grande Paulo Mendes. Ele é nutricionista esportivo, é uma referência em Brasília, acho que no Brasil também. Muito bom, recomendo aí para quem... Ainda mais pra gente, né? Tu que quer seguir essa área da nutrição esportiva. Exato. É uma referência Então, máxima aí pra gente. eu peguei com ele, numa das aulas dele, esse artigo. Vamos começar então, né? Vamos falar sobre esse artigo da betalanina. Ele foi publicado na revista da International Society of Sports Nutrition no ano de 2018. E ele é um artigo duplo cego randomizado. Esse foi o modelo, né? O formato que foi utilizado nesse... Tá, mas explica aí o que é isso, pra galera entender. Então, para quem não sabe, um estudo duplo cego randomizado é um estudo em que os grupos que são feitos, eles são aleatórios, as pessoas são separadas dessa forma, e também quem está dando o suplemento ou medicamento, seja o que for, não sabe o que tem lá, e quem está recebendo também não sabe o que é. E eles fizeram isso de uma forma para que as pessoas não pudessem identificar, para não afetar também os resultados. E para evitar ali qualquer tipo de adulteração também, né? Foram quantas pessoas mesmo? Foram 12 pessoas, 12 pessoas. 12 adultos, uma faixa etária de mais ou menos 60 anos, 80 quilos também, mais ou menos ali. E a dosagem que eles utilizaram, que eles decidiram utilizar nesse artigo, nessa pesquisa, foi de 2,4 gramas de betalanina por dia. E eles separaram essa dosagem em 3 doses. Eles fizeram isso por quê? A betalanina, ela é responsável por aquela famosa coceira. Formigamento. Né? Formigamento que também é chamado de parestesia. Que é um dos motivos de muita gente parar de tomar. Né? Porque também, realmente é uma sensação que nem todo mundo gosta. Sim. E aí, principalmente também, ela pode ser encontrada, talvez, doses um pouquinho maiores em alguns pré-treinos, porque é muito comum você tomar um pré-treino, às vezes, e ficar, caraca, já tô me coçando, já tem que treinar e tal. Exatamente. Daí aquela loucura ali, porque às vezes tem uma dose um pouco maior de betalanina que você tomou de uma vez, e por isso gerou essa parestesia, esse formigamento em você. Exatamente. Então, nesse estudo, eles tomaram 2,4 gramas, certo? Dividido em 3 vezes. 3 doses de 800 miligramas. Então, agora vamos falar sobre os métodos de avaliação, né? Nesse estudo, eles utilizaram 2 métodos. Um para avaliar a capacidade física e a outra para avaliar a questão mental, cognitiva. Então, para avaliar a questão física, primeiramente, eles queriam encontrar o VO2 máximo dos participantes. O que é isso? Basicamente, a quantidade máxima de oxigênio que a gente consegue respirar, né, por minuto durante um exercício físico. Né? Então, por exemplo, um triatleta profissional tem um VO2 máximo muito maior do que uma pessoa comum, por exemplo. Então, eles queriam justamente avaliar esse VO2 máximo. E como eles fizeram isso? Eles utilizaram bicicletas ergométricas, né? Separaram o grupo em 2 e para avaliar esse VO2, eles não tinham tomado betalanina ainda. Então, basicamente, eles começaram pedalando uma carga de trabalho ali de 50 watts e tentando manter a 70 rotações por minuto, né? Isso. E a cada 2 minutos, eles iam aumentando a carga de trabalho em 25. Ou seja, 50 watts, 2 minutos,
75, 2 minutos e assim por diante. E para avaliar esse VO2, era basicamente ver até onde os participantes conseguiam chegar. Ou seja, então, se eles ficassem abaixo dessa carga de trabalho por 10 segundos ou mais, então ali já se encerrava, ou se eventualmente eles viessem a falhar mesmo, não conseguir mais fazer o trabalho. Então, a partir disso, eles avaliaram o VO2 de cada participante, e aí que vem a hora da verdade. Aí eles tomaram a suplementação, o grupo da betalanina, né? Que, se não me engano, são 7 pessoas, né? 7 pessoas. 7 pessoas tomaram e 5 não. E aí eles foram avaliar o quanto que as pessoas aguentam pedalar uma certa carga de trabalho. Então, funciona assim. Primeiramente, eles aqueceram por 5 minutos, na mesma carga de trabalho de 50 watts. E aí, imediatamente após esse aquecimento, eles começaram a pedalar 70% do VO2 máximo. E aí, a cada 2 minutos, eles iam avaliando ali a frequência cardíaca, a percepção de esforço de cada pessoa. Sim. E o lactato, que esqueci de falar. Eles avaliam o lactato antes de começar o exercício e logo após, tá? Que é muito importante, né? Para avaliar essa fadiga aí. E é isso. Mesma ideia. Ficou 10 segundos ou mais abaixo da carga de trabalho, encerra, ou se chegou a falha ali voluntária. É basicamente isso. E aí também a questão da função executiva que também foi avaliada, que o Arthur falou, ela foi avaliada por meio de um teste chamado teste de Stroop. Esse teste é um teste que avalia a flexibilidade cognitiva dos participantes. Está mais relacionado com raciocínio e velocidade de responder mesmo. Eles fizeram essa avaliação dividida em 4 etapas. Eles pegaram ali, fizeram esse teste um tempinho antes do exercício, mais ou menos 5 a 10 minutos, imediatamente antes do exercício, após a fadiga, imediatamente após a fadiga, e uns 5 a 10 minutos depois do exercício também, depois da fadiga, no caso, né? Eles fizeram esse teste para avaliar como estava a questão do raciocínio, a questão mais mental dos participantes, em ambos os grupos, para poder comparar no final. Sim. E depois a gente vai trazer para vocês os gráficos dos resultados, tanto da comparação do lactato, o que aconteceu no grupo da betalanina e no grupo do placebo, a questão do teste de Stroop também, qual foi o resultado disso, e a questão da fadiga, se teve algum resultado também em ambos os grupos. Exatamente. Então, só para deixar claro para vocês, o teste de Stroop ele é feito da seguinte forma. É basicamente uma relação entre palavras e cores. Então, tem ali, por exemplo, você tem que responder qual é a cor da palavra. Aí ele coloca lá a palavra vermelho, mas a palavra está escrita na cor verde. A resposta certa é verde. E aí foi feito esse teste ali, mais ou menos dessa forma, nos participantes, nesses 4 momentos que eu falei anteriormente. Agora é hora de ver os resultados. Eu vou colocar o gráfico aqui para vocês poderem ver junto com a gente. Esse primeiro gráfico, ele mostra para nós o resultado relacionado com a fadiga, de tempo que leva os participantes chegarem na exaustão, que foi justamente o teste que o Arthur explicou, que foi na bike ergométrica. Basicamente, então, quantos minutos os participantes conseguiram pedalar? Exato. Então, no grupo placebo, vocês podem ver que não teve melhora nenhuma no grupo placebo. Eles não tiveram tempo a mais ali para chegar na exaustão, então quer dizer que não funcionou, até porque era só placebo que eles estavam tomando. E eles pedalaram até menos, né? Eles chegaram a pedalar até menos. Já no grupo da betalanina, como vocês podem ver aqui, teve um aumento bem significativo, que foi ali de 11 minutos para 14 minutos o tempo para chegar na exaustão. Olha aí, 3 minutos, cara. Bom, e o próximo gráfico é avaliando a produção de lactato dos participantes. Como você pode ver, o da esquerda são os que tomaram placebo, o da direita, os que tomaram a suplementação. De cara você já vê que os que tomaram a suplementação produziram bem mais lactato, né, do que o que não tomou. Ou seja, isso mostra que o efeito de tamponamento da betalanina está funcionando. Sim. Porque eles estão produzindo mais, mas mesmo assim a fadiga foi retardada, né? Então já é mais uma evidência de que realmente funcionou a suplementação nesse grupo de idosos. Isso, eles tiveram que, o grupo que tomou a suplementação de betalanina teve que produzir mais lactato para chegar à exaustão,
porque tinha um efeito tamponante ali causado pela betalanina, né, o aumento de carnosina no músculo. Então, é como se esse aumento de carnosina que estava diminuindo o pH, ele estava segurando o lactato. Então, teve uma produção maior para fazer com que chegasse à exaustão, o Exatamente, pH ficasse mais ácido. exatamente. Mostrando aí que realmente ocorreu ali o tamponamento, né, do pH do músculo. E aí, por último, esse último resultado aqui que o artigo trouxe relacionado ao teste de Stroop, o teste que foi feito para avaliar a questão da flexibilidade cognitiva dos participantes. Então, como vocês podem ver, no grupo placebo, deixa eu explicar antes como funciona esse gráfico. Esse gráfico aqui é um pouquinho diferente. Um resultado com um percentual positivo, ele representa um declínio na performance, no caso, no resultado dos participantes. Então, se for um resultado positivo, isso quer dizer que piorou. Então, vamos lá. No grupo placebo, teve uma piora, porque o resultado está acima ali da linha horizontal. E já o grupo da betalanina, ele teve um resultado positivo. Ainda teve um pouquinho de declínio nessa flexibilidade cognitiva, porque teve a redução ali, você consegue ver, mas ainda é um resultado bem melhor que o grupo que não teve suplementação de betalanina. Sim, você vê que a variação de respostas, né, foi bem menor no grupo que tomou a betalanina. Sim. Mostrando ali que tipo, a fadiga realmente atrapalha nossas decisões, raciocínio, e como a gente teve esse tamponamento, o retardamento da fadiga, pode ajudar os participantes a ter um desempenho melhor no teste cognitivo. E aí, só mais uma questão que às vezes pode ser comum, é que o efeito da betalanina é um efeito muito rápido, na verdade. Ele tem um efeito ali que dura cerca de 5 segundos. Então você pode pensar, mas então por que eu vou tomar betalanina se eu pratico corrida? Então, no meio de uma prova ali, ou também nos treinos que você faz, provavelmente você faz treinos de tiro e nas provas, às vezes você quer dar um sprint ali, quer fazer uma corrida mais rápida, e nesses momentos a betalanina vai fazer o efeito dela. Então, ela é importante sim, mas principalmente para esses momentos, momentos de tiro, um sprint, na natação pode ser, na bike também, e também por isso que ela é usada em alguns esportes como levantamento de peso olímpico, crossfit e alguns outros esportes que também têm essa demanda. Então é bem interessante pensar nisso, mas ela, ela tem uma aplicabilidade até que bem grande. Sim. Acho que é isso que a gente tinha para falar sobre betalanina hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já inscreve aí no canal e acompanha os próximos vídeos que vão sair.